mais 2 minutos aí para nós. Pronto aí, ó. Fazer silêncio. Não, tem problema. Então, o tema da aula de hoje é oferendas, alimentação, alimentos e o sagrado nas diversas tradições religiosas. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos aí. Há muitas formas da gente poder expressar, independentemente do credo que a gente professa, a nossa fé e as nossas tradições culturais. Na Bahia, por exemplo, a devoção aos santos, aos guias, aos caboclos, aos orixás, ela é muito forte nos terreiros, principalmente de candomblé e de umbanda, mas também fora deles, né? Saudar Iemanjá no Rio Vermelho, por exemplo, é uma tradição de quase 100 anos e arrasta uma multidão lá na Bahia. Então são festas aí, né, onde se comemoram algumas divindades, ou um orixá em específico aqui da Bahia, que é a Iemanjá, que é a deusa, o orixá do mar. Já ouviram falar de Iemanjá? Não? Nunca ouviram falar de Iemanjá? E para Iemanjá, eles sempre fazem oferendas de uma feijoada. Mas uma feijoada diferente. Quem aí gosta de feijoada? A gente tem o costume, a tradição de comer uma feijoada aqui, que é uma feijoada com... Dá diarreia não. Ô, gente, vamos fazer silêncio, prestar atenção aqui? É uma feijoada, chega. Senta no seu lugar. Oi, já. Olha só a borracha sua. A nossa feijoada aqui, geralmente, ela é feita com carne de porco. Mas lá na Bahia, a feijoada deles, eles costumam fazer com frutos do mar. Você sabe o que são frutos do mar? Animais marinhos. Animais marinhos. Eles fazem com feijão diferente, não é um feijão preto, como a gente faz aqui, é com feijão fradinho. Já ouviram falar do feijão fradinho? Fazem com sururu, lula, polvo, bacalhau, mexilhão, são os frutos do mar, né? Então isso geralmente ocorre na religião do sururu, não suruba, viu? É sururu. Vocês só pensam em bobagem, né? Então isso acontece geralmente, essas festas religiosas, com feijoada para Iemanjá, no candomblé. Ainda tem também um cardápio variado aí para homenagear outros deuses, outros orixás, outras divindades, né? E eles acreditam, inclusive, que a Iemanjá, né, quando ela recebe essa oferenda, ela é a grande mãe da fartura, ela que fornece os frutos do mar. E ela tem uns peitos grandes, né, justamente porque o peito representa o quê? O peito que acolhe, que amamenta, que alimenta a humanidade. Não é não? Ou vocês não mamaram quando criança? Ninguém mamou no peito aí, não? Vocês levam tudo por trás, gente. Não mamou no peito? Da sua mãe. Ela não deu leite, não? Então é algum problema, né? Então no candomblé praticamente todos os rituais eles passam pela cozinha, pela alimentação. Desde que os negros chegaram da África aqui no Brasil, eles vieram para cá de forma compulsória como escravos, numa história triste aí do nosso país. Foi a alimentação que os sustentou e que fez com que eles pudessem resistir a todas as atrocidades cometidas pela escravidão. Porque a comida, ela fortalece a gente. Senta aí, faz silêncio. Vai para sua sala aí, meu amigo. Dá. Então, na culinária afro-baiana, vários itens atualizam, fazem parte dos rituais e atualizam a memória e os mitos das tradições africanas.
outros alimentos além da feijoada, ali, ó, né? A primeira pergunta, quais são suas frutas preferidas? Você vai colocar as frutas que você prefere. Como sabemos que uma fruta está madura? Como é que vocês sabem? Depende, tem fruta que está verde, o abacate, por exemplo, é verde e está maduro. Tem a cor, tem o tamanho, tem também a viscosidade, né? Se estiver mole, está madura, né? Se estiver dura, está verde. Só pensam bobeira. E da culinária baiana, então? Ou das tradições religiosas de matriz africana, tem a feijoada, tem o inhame. Já comeram inhame? Quiabo, azeite, raízes. Então eles consagram todos esses alimentos aos deuses, aos orixás. I-N-H-A-M-E. Inhame. I-N-H-A-M-E. Gente, inhame. I-N-H-A-M-E. M-E. Primeiro os deuses comem a sagrada. E a comida, a oferenda de alimento, é sempre oferecida primeiro para os orixás. Então eles colocam uma parte para o orixá e deixam lá como oferenda. E o resto que sobra, eles fazem um banquete entre eles, é dividido entre eles, né? Então primeiro eles arreiam aos pés do santo, do orixá, a oferenda. E depois a outra parte da comida é compartilhada numa festa, numa celebração, num ritual. É o AG1, que é diferente do jejum. O jejum é quando você se priva de comida. O AG1, das tradições religiosas de matriz africana, significa comer junto. É quando eles partilham a comida que o orixá comeu, né? Está muito enganado aí quem pensa que o oferecimento de alimentos aos deuses, aos orixás, é exclusividade aí do candomblé, das religiões de matriz africana. Em diversas religiões essa prática existe. No budismo, por exemplo, são oferecidas frutas, são oferecidas água, arroz cozido, folha verde. Por exemplo, no budismo e no shintoísmo, duas religiões de matriz japonesa, eles oferecem um bolinho chamado mochi, que é um bolinho de arroz. Vocês gostam de bolinho de arroz? Ele tradicionalmente é consumido pelos japoneses na celebração, na virada do Ano Novo. E é oferecido a Buda também, ou aos deuses do shintoísmo. E o Buda, geralmente, nessa tradição japonesa, ele é um homem gordo. Por que ele é gordo? De tanto mochi que ele come, tanto bolinho de arroz, né? Isso tem um significado religioso para eles lá, né? Atualmente a gente não vê muito no Ocidente. Senta e faz silêncio! Atualmente no Ocidente a gente não vê muito. Atualmente no Ocidente a gente não vê muito budistas oferecendo o mochi, o bolinho de arroz. Mas é uma tradição muito comum, muito presente entre os japoneses, né? Então eles costumam dar um par de bolinhos para o Buda, né? Esse par de bolinhos é chamado de kagami mochi, ou mochi. Kagami mochi. Não é kagan não, é kagami mochi, viu? São destinados a oferecimento aos deuses, do shintoísmo ou ao Buda, né? Então, geralmente, essas oferendas é para agradecer alguma graça recebida e depois para partilhar também esse alimento. No budismo, no candomblé. Só que tem uma diferença entre o budismo e o candomblé. No candomblé, a oferenda fica lá. Ninguém pode tocar na oferenda dos orixás. Enquanto no budismo, eles deixam a oferenda um tempo lá, depois eles vão e comem a oferenda que eles deram para o Buda. E no shintoísmo também.
Então, no candomblé não se pode comer a comida dos deuses. No budismo e no shintoísmo você pode, né? Tirar do altar e comer. Do budismo? Moti, bolinho de arroz. Eles oferecem também fruta, arroz cozido, folha verde. Chega! Eu quero que você faça silêncio, presta atenção. Ninguém mandou você pegar esse pano e ficar fazendo graça com ele a aula inteira. Ninguém mandou. Eu não quero saber. Eu quero saber que ninguém mandou. E você tem que fazer silêncio e prestar atenção. Lógico não, hein? Falta de respeito. Cadê minha bolacha? Porra, cadê minha bolacha? Então eles geralmente compram as frutas, os alimentos, geralmente os mais bonitos, e oferecem pelo menos uma vez por semana no budismo, né? Então eles oferecem as frutas com gratidão pelos benefícios, pelas graças recebidas. Então a relação entre comida e religião ela é muito antiga. Na verdade, todas as religiões têm uma relação entre alimentos e o sagrado. E esses alimentos são oferecidos aos deuses. As grandes religiões todas, elas elegeram alguns grãos civilizatórios. No Japão é muito comum o arroz, mas no cristianismo é o trigo, no judaísmo é o trigo que vira o pão e o vinho, que é o corpo e o sangue de Cristo, ou pão e vinho também, o pão ázimo para os judeus. É o pão sem fermento. Então, pão sem fermento, isso. São grãos aí, civilizatórios, que são usados nos cultos, na adoração. Então não são apenas grãos, né, mas também raízes. Os povos indígenas, eles usam a mandioca. Tem vários rituais dos povos indígenas com a mandioca, né? A mandioca, eles acreditam que é o corpo de um ancestral. Então, quando você tira uma mandioca da terra, você tira um corpo de um antepassado seu. Pode ser seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô. Aí depois você vai comer o corpo do seu avô que virou mandioca, né? Então, inhame também e outros alimentos aí. Inhame, mandioca. São considerados para eles aí o pão nosso de cada dia deles, né? Aquilo que é considerado comida de sustento é objeto desde cedo de uma adoração, visto como um dom, algo concedido pelos deuses. Como a gente já sabe, não é exclusivo de nenhuma religião, né? Cada religião tem seus alimentos sagrados. Mas as religiões de matriz africana são as que mais enfatizam a relação do alimento com os orixás. Tanto, vocês já viram a oferenda que o povo chama de macumba por aí? Sempre tem comida e bebida, não tem? E moeda. Oi? Moeda. Dinheiro também, né? $1. Então, esses pequenos terreiros de candomblé, nas religiões de matriz africana, tudo isso é mais fácil de perceber, né? Já que dentro dos terreiros a comida é um meio, é o veículo pelo qual os filhos de santo e as pessoas elas conversam, entram em contato com os orixás, com as divindades, com os guias, com os santos, os caboclos. Nos terreiros, além dos ancestrais se apresentarem na forma de comida também, ou os orixás, o acarajé é o corpo ancestral de Yansan, que é um orixá, né? Tem o Oxalá, que é o criador, né? O acaçá é o corpo de Oxalá. Assim como o pão e vinho é o corpo de Cristo, né? O acarajé é o corpo de Yansan, que é a deusa orixá das tempestades. O Oxalá é o criador, né? O acaçá é o corpo dele, é um alimento também das matrizes africanas. Não que essas comidas do candomblé representem a divindade, mas elas são a própria divindade, né? Muito parecido aí com a ideia de transubstanciação, do corpo e sangue de Cristo, do pão e do vinho do cristianismo. Então as comidas e os terreiros aí, eles são e representam ao mesmo tempo o próprio orixá. Então quando você come o alimento, você está comendo o Deus, está pegando a força daquele Deus, daquela divindade, né? E as comidas favoritas? Quais são as comidas favoritas de vocês? Banana! Você gosta da banana? Não, eu coloquei cereja, pizza e
Então os orixás, quando eles chegam ao mundo, eles se mostram através do corpo das pessoas, né? Eles incorporam ali da natureza, da dança e também da comida. E por esse motivo aí nós conseguimos elaborar o que os orixás gostam de comer. Ou as religiões elaboram, né? A lista é grande, mas cada um tem sua comida favorita. Por exemplo, o Exu, que é o orixá mensageiro da comunicação, ele come de tudo. Mas o preferido dele é farofa de azeite de dendê. Farofa de azeite de dendê. É muito popular na Bahia. Aqui a gente não come muito, né? O azeite de dendê não é muito usado aqui. E ele gosta também de uma cachaça, o Exu. Já o Ogum, o orixá guerreiro, São Jorge da Umbanda, né? Ele come comida mais rápida, né? A ferventada também. Ele gosta mais de carne. E por isso oferecem para ele muitas, grande parte das vezes, feijoada aí com muita carne, né? O judaísmo também tem suas tradições culinárias. Tem o kosher, por exemplo, que é uma forma de preparar os alimentos bem específica, com bastante rituais ali. Não é bem um estilo de culinária, uma comida, mas é um modo de preparar os alimentos que é uma forma sagrada, né? Então, tudo é muito cuidadoso, da compra até o preparo da comida e da cozinha à mesa para os judeus. Tem que ter, por exemplo, 2 pias, não pode fazer os alimentos numa pia só, você tem que separar os tipos de alimentos, para não correr o risco de misturar os alimentos e deixar impuro um ou outro alimento. Daqui a pouco. Então eles buscam seguir à risca esses rituais do kosher, né? Com carnes preparadas, servidas ou consumidas aí com... E elas não podem entrar em contato com leite, com seus derivados, né? Tem que também separar as louças, as panelas, os talheres, tudo tem que estar muito limpinho. E tem que ter tudo em dobra para poder separar tudo dos alimentos. Né? Não pode nunca misturá-los. Esse é o ritual do kosher, né? Tem a Páscoa, o Pessach também, que é a passagem, né? Quando eles comemoram a saída da escravidão no Egito, quando eles comem o pão asmo, que é conhecido como matzah, né? O pão sem fermento, sem farinha branca. Tem o Shalá também, que é o pão trançado consumido no Shabá, ou no sábado deles, né? Que é o dia santo para eles, para os judeus. Eles não comem carne suína, por exemplo, os judeus, eles não podem comer carne de porco. É proibido. Eles consideram uma carne impura. Porque ele também tem casco. Oi? Porque ele também tem... Carne de porco. Porque o casco dele, ele é parte também, sabe? Na verdade, ele nem tem casco, né, o porco, né? O porco não tem casco, não é? Pessoal, Então, na Páscoa, no Pessach, não se pode consumir nada que tenha fermento também, né? Muitas religiões aí, o aspecto da alimentação tem muito simbolismo. O budismo, além das oferendas, a relação do alimento com o corpo é muito forte, né? No budismo é pregado sempre a saúde. E para você ter saúde, você não pode comer muito, nem pouco também. Você tem que ter o equilíbrio ali na alimentação. Então, essa relação entre a alimentação e a religião existe principalmente porque as duas visam prolongar a vida. Então, a comida pode definitivamente ser vista aí como um grande elo entre as pessoas e a fé religiosa. Então, vimos aí, né, algumas tradições. Que alimentos são oferecidos no shintoísmo e no budismo japonês? O motim, bolinho de arroz, né? O arroz ferventado. Que alimentos sagrados você costuma consumir? Vocês consomem algum alimento sagrado? Não. Mandioca? Mandioca é muito comum nas tradições religiosas indígenas, né? Como alimento sagrado. Mas tem aí quem é cristão come geralmente o pão e o vinho, o suco de uva, né? O pão asmo, o pão sem fermento, que representa o corpo e o sangue de Cristo. E aqui outros alimentos de outras tradições religiosas consideradas sagradas você conhece, que nós falamos aqui na aula. Falamos do inhame, da mandioca, o que mais? Abóbora. Abóbora não. Você me induziu ao erro.
Acarajé é das tradições de matriz africana, né? Farofa de... Como é que chama o trem lá? Farofa, né? De azeite de dendê, cachaça. Pinga. Isso aí é para o Exu, né? Quais são os seus pratos ou comidas prediletos? É a última questão aí. Então, essa foi a atividade dessa semana. Alguma dúvida? Certeza que não? Essa semana que vem é cerveja de novo, né? Semana que vem o quê? Cerveja de novo, né? Com certeza. Vocês já passearam em meio às árvores já? Vocês já perceberam que cada árvore tem uma cor diferente? Sim. O tamanho, o gosto também? Para comer uma fruta é necessário a gente saber se ela está madura. Vocês gostam de alguma fruta verde? Eu gosto de Eu goiaba. gosto de fruta verde. Goiaba verde é boa, né? Eu gosto de goiaba verde, gosto de manga. Goiaba verde é boa, mas os que prende intestino, né? O cocô fica duro. Goiaba verde, de maçã verde. Maçã verde é boa também. O limão verde também é bom. Limão verde. Limão. Não gosta de limão, não? Qual outra fruta verde? Cajamanga verde. Quem gosta tem com sal? Lá em casa tem, professor. Manga. Sal. É preciso a gente ver os sinais delas, né? A cor, a forma, o tamanho. Cada fruta apresenta um sinal que está madura. As religiões também são assim. As diferentes religiões, elas apresentam sinais para a gente seguir ou não. É como a gente escolhe entre diversos caminhos. Então por hoje é só, galera. Qualquer dúvida estou aqui à disposição, tá bom? Pode.